Hey, I'm Chantel Cooley, co-founder of Columbia Southern University. I have over 30 years of business experience, and I'm excited to share with you strategies. I'm excited to talk to you about how I moved forward in my life. Whether you're in your career, you want to be a leader, or you want to continue to move forward, this is a podcast for you. So welcome to the Chantel Cooley Podcast. Welcome to the Chantel Cooley Podcast, where faith meets leadership. Sejam muito bem-vindos ao podcast Chantel Cooley, onde fé se encontra com liderança. And purpose ignites impact. E o propósito gera impacto. Today I'm honored to welcome a special voice. E hoje eu estou muito feliz em dar as boas-vindas a uma voz muito especial. Entrepreneur, a mentor of women. Ela é uma empresária, mentora de mulheres. And she is an example of someone who rises up during hardship and takes authority. E ela é um exemplo de pessoas que se erguem no meio de tempestades e se erguem com autoridade. Camila, welcome to the podcast. Então, Camila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Chantel. Obrigada, muito obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. É um privilégio, uma honra estar aqui, participar desse seu projeto incrível, do que Deus está te entregando agora. Muito obrigada. Well, you know what? We have known each other for several years now, and both of us have had great friendship connections. Nós já nos conhecemos já faz alguns anos agora, né? E nós duas temos boas amizades, conexões que nos ligam também. Sim, sim. Deus nos apresenta os amigos dele, né? E felizmente ele nos apresentou e eu sou muito feliz de poder dizer que somos amigas e que temos amigas em comum. I'm really blessed to see your testimony. E eu realmente honro o que você carrega, Camila. Eu me sinto abençoada de ouvir e conhecer o teu testemunho. I really love how you carry yourself, the anointing you carry. E eu gosto muito de como você se comporta, de como você carrega essa unção que você traz com você. And I love your persistence to purpose. E eu amo a sua persistência de perseguir o seu propósito em Deus. And I tell you what, great podcast today. E eu acredito que hoje vai ser um podcast incrível para todos vocês que estão ouvindo. So let's begin with your professional journey. Então, vamos começar com a sua jornada profissional? You know, you've done a lot of things. You went from law and public service Você já passou por muitas coisas, do direito ao serviço público, to building a thriving enterprise and mentoring women. a conquistar e construir uma grande empresa e mentorear mulheres. Sim. What I really like about you is you had some turn of events that could have taken you downward. E o que eu gosto muito do seu testemunho é que você viveu eventos drásticos que poderiam ter te mantido abalada. And of Sim. course, you persisted and pushed through all obstacles. Mas você persistiu e você avançou, empurrando esses obstáculos. So I want to hear a little bit about that. Então, conta pra gente um pouquinho disso. Conto. O que acontece, Chantel? Eu fui uma menina, uma adolescente, uma mulher criada pela minha mãe, basicamente, embora, né, eu sempre tive pai, meus pais são casados até hoje, mas quando eu tinha 1 ano, meu pai sofreu de uma doença, ele foi abatido praticamente por uma depressão, por uma síndrome do pânico. Há 40 anos atrás, ninguém conhecia isso, então ele e minha mãe ficaram percorrendo idades, religiões, buscando entender o que ele tinha tido. Então eu falo que eu fui criada muito pela minha mãe. E a minha mãe era uma dona de eu cuidar dos filhos. Ou seja, a minha mãe não trabalha o que eu entendo que a minha mãe enxergava. Eu não trabalho e eu dependo do meu marido ficou doente e hoje, consequentemente, eu e meus filhos passam fome. Nós passávamos literalmente fome, nós dependíamos da ajuda do meu avô, de parentes, de amigos, para levar comida para nossa casa. Então eu fui criada pela minha mãe para ser uma mulher maravilha.
Então era sempre, Camila, não dependa de homem. Camila vai ser independente. Você não precisa fazer nada na nossa casa. Não arrume a sua cama, não lave uma louça. Apenas estude, estude, estude e ganhe o mundo. Seja independente. E eu cresci com aquele discurso. E finalmente, aos 18 anos, eu comecei a trabalhar de estagiária. Daqui a pouco eu fui contratada pela faculdade em que eu tinha estudado, o ensino médio era o mesmo ali. E de repente eu fui fazer direito, porque eu também não sabia o que eu queria da minha vida, quais eram os meus dons, os meus talentos, eu não tinha olhar para isso. Então eu fui fazer direito, era uma faculdade que me garantia depois prestar um concurso público, ter uma estabilidade, uma segurança, porque hoje eu percebo que eu também sempre corri atrás de segurança e estabilidade. Porque se eu tivesse um trabalho que me garantisse isso, meus filhos não passariam fome, ainda que eu um dia ficasse doente. Então eu fui fazer direito para ter essa porta aberta. No meio do caminho prestei um concurso público que não era para nível superior, era para nível médio, né? Era para onde eu já tinha passado, já tinha concluído ali a escola. Passei nesse concurso e ali eu comecei a me desenvolver e eu entendi que ali havia uma possibilidade de eu crescer na carreira, havia uma carreira ali. E eu fui crescendo realmente, eu fui trabalhando, eu fui me dedicando e eu fui sendo promovida. Mas o que aconteceu nesse caminho? Foram quase 15 anos no funcionalismo público. O que aconteceu no decorrer desse tempo? Eu fui trabalhando cada vez mais, cada vez mais. E eu comecei a ser muito assediada moralmente onde eu trabalhava. E ali já havia, aqui a gente diz que é uma fama. Havia uma fama daquele lugar, do diretor ser muito carrasco, dele fazer isso mesmo, das mulheres saírem da sala dele chorando, porque ele pressionava muito. E eu falo que ele apertou um botão ali em mim com isso. Qual foi o botão? O botão da inferioridade, o botão da falta de merecimento e o botão da falta de identidade. Então, quanto mais ele me pressionava, mais eu falava para mim mesma: ah, ninguém aguenta? Eu aguento pressão. Ah, as outras choram? Eu não choro, você nunca vai me ver chorar. Então, Chantel, eu trabalhava cada vez mais e melhor. Ele falava, é impressionante, quanto mais pressiona, mais você entrega, melhor é o desempenho. Mas era porque eu queria provar para o mundo que eu era muito boa. E que as pessoas que tinham passado por ali e que continuavam ali e não tinham esse desempenho, é porque elas não eram tão boas quanto eu era boa. Então eu acionei um botão de trabalhar e trabalhar e trabalhar e estar sempre olhando para esse trabalho e sempre olhando para a próxima promoção. Quando vai ser a próxima promoção? Eu quero mais. Eu quero um status, eu quero ser reconhecida pelo que eu faço e eu quero dinheiro, porque lá atrás eu passei fome. Então hoje eu quero essas duas coisas. Lá atrás eu fui coitada porque eu passava fome, porque eu não tinha nada. Hoje eu não sou coitada. Hoje eu sou. E aí começou cargos e mais cargos e mais cargos. Essa foi a minha trajetória no funcionalismo. Por 15 anos eu busquei isso loucamente. Chantel, eu poderia, esses dias eu estava fazendo a conta sobre isso. Se trata da maior organização que existe no que diz respeito a essa área, né? Não só do Brasil, mas é uma das maiores no mundo. Ele tem mais de 40 mil funcionários de base, fora a alta cúpula. E havia, eu não sei te dizer, eu pesquisei, mas não consegui achar esse número, 500 mil lugares que eu poderia pedir transferência. E eu nunca pedi transferência. E eu contava uma história para mim. Ah, eu vou pedir transferência, mas e se o outro lugar for pior, for mais difícil, tiver mais pressão? Hoje eu entendo que era uma história que eu contava para que eu pudesse alimentar ali algo que havia dentro de mim, uma falta de identidade. Eu não sabia quem eu era, então eu tinha que provar através do fazer que eu era muito boa. E assim foi. Chegou 2019, esse setor virava e mexia, ele tinha reestruturações.
Então, ele passou por uma última reestruturação, que foi em 2018. E o último cargo que eu poderia alcançar nessa esfera administrativa, que era a diretoria, que estava prometida para mim, que eu estava com tudo organizado, caminhando para lá, ele deixou de ser um cargo que qualquer pessoa poderia chegar. Eu, só com uma faculdade de direito que eu tinha, não poderia sentar naquela cadeira. Era um cargo técnico, médicos, dentistas poderiam. Então, ok. Eu cheguei no último nível antes disso, coordenação, teve toda uma reestruturação, muita gente saiu, e a pessoa que assumiu tudo isso falou: Camila, você pode agora construir o seu time. Você pode escolher quem vai estar com você, você tem liberdade de montar o seu setor. Porque eu sou médica, eu não entendo da parte administrativa, é teu. Chantel, eu comecei a fazer uma reestruturação ali. Então, eu tirei pessoas, eu coloquei pessoas, e quando estava tudo bem, que eu olhei e falei, uau, cheguei. Então, né, não cheguei na diretoria, mas cheguei no mais alto cargo que tem aqui. O comando é meu, porque tinha muito disso também. Eu queria comandar, eu queria estar no controle da situação. O controle é meu, o comando é meu, vai ser do meu jeito, está tudo organizado. Eu fui tomar banho de manhã, um dia normal de trabalho. Quais eram os meus dias normais de trabalho? Eu acordava muito cedo, porque eu precisava, apesar de eu não precisar bater ponto, aqui a gente chama de ponto, né? Você vai lá e coloca a sua digital, que registra o horário que você chega, o horário que você sai. Apesar de eu não precisar disso por conta do meu cargo, eu me obrigava a ser a primeira a chegar, então eu tinha que tomar banho correndo, fazer tudo correndo, deixar o meu filho com a minha mãe correndo, pegar um trânsito e ir para o trabalho estressada, raivosa, bater o ponto. Ufa, cheguei, fui a primeira a chegar. E aí eu passava o dia ali e aí eu ia para casa correndo, pegar o meu filho. O que eu entendi nessa trajetória toda de todos esses anos? Eu me tornei uma pessoa raivosa, rancorosa, briguenta, mal-humorada. Eu estava sempre prestes a explodir. Sabe, Chantel? Era como se eu fosse explodir todos os dias. Eu ia no carro e a minha mãe olhava e eu ia deixar meu filho com ela e ela olhava e ela conta que eu virava e ela dizia assim: Deus, ela vai explodir. Ela vai explodir. E eu achava, Chantel, que eu conhecia Deus. Eu achava que eu conhecia Deus, que ok, eu confio nele, eu sei que ele existe. E a minha mãe dizia assim: Camila, as coisas não estão legais para você. Procura Deus, vai para Deus, corre para Deus. Ela dizia assim: só Deus vai resolver o seu problema. Ela falava: não vá para um psiquiatra, não vá se encher de remédio, mas vai para Deus, ele vai te curar. E aí ela me ensinava algumas coisas, Chantel. Eu ia no carro de manhã orando o Salmo 91, declarando que o Senhor estava comigo, que eu habitava no esconderijo do Altíssimo, que nenhum mal chegaria à minha tenda, que os anjos estavam me cercando. Mas eu colocava os pés naquele lugar e eu já virava um porco-espinho, eu explodia na hora. E aí eu passava ali 8 horas brava, estressada, com raiva. E aí eu entendi que eu não sentia aquelas coisas, eu praticamente tinha me tornado aquelas coisas. E assim foi. Até que um dia, quando estava tudo bem, e eu falei, ok, cheguei. Eu estava tomando banho de manhã, na correria do dia a dia, e eu começo a me ensaboar e eu acho um caroço na minha mama esquerda. E eu falo, uau, que estranho, está grande. Isso aqui está aqui desde quando? Porque eu vivia num piloto automático. Acorda, toma banho, leva o filho, vai para o trabalho, funciona no modo raiva, volta para casa, pega o filho, faz comida, põe para dormir e no dia seguinte eu apertava o botão e começava tudo de novo. Eu falei, gente, mas desde quando isso aqui está aqui? Naquele dia eu tinha dermatologista. Cheguei na dermatologista, contei. Ela falou, deixa eu pedir um exame para você. Pedi o exame. Ela falou, só que eu gostaria que você fizesse agora um ultrassom. Cheguei lá, o médico fez, ei, você pode fazer uma biópsia hoje? Consegue um pedido? E ninguém te fala nada, né, Chantel? As pessoas só ficam, ei, vamos fazer mais um exame? Ou seja,
câncer de mama. E eu olhei para aquela situação e a minha primeira resposta, Chantel, foi: eu não vou parar de trabalhar. Aquela notícia, ela me abalou, porque é uma notícia que te tira o chão, que você fala, e agora? Eu vou viver, eu não vou viver? Como vai ser esse tratamento? Tem sequelas, não tem sequelas? Mas a minha primeira reação foi: ok, mas eu trabalhei para chegar até aqui e eu não vou largar tudo porque eu estou com uma doença. Eu não vou parar de trabalhar. A médica, que era minha diretora, falou: Cami, você vai ter que parar de trabalhar. Não vou. Você vai ter que parar. Eu falei: não vou. Mas o que aconteceu, Chantel? Uma semana depois, eu ainda estava na dinâmica de rastrear o corpo inteiro e de entender se aquilo estava só ali naquele ponto ou se eventualmente tinha contaminado algum outro lugar. E eu, Chantel, né, aproveitar e falar aqui por conta que você une muito essa questão da liderança e da fé. Eu estava na minha sala, havia uma sala grande que meus funcionários ficavam e eu tinha uma sala dentro dessa sala pequena. Eu estava ali no celular, eu estava aqui tentando marcar os exames. E quando eu levantei a minha cabeça, tinha 5 pessoas na minha sala. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido uma boa líder, porque eu não tinha treinado as pessoas para viverem sem mim. Pelo contrário, eu tornava as pessoas dependentes de mim. Então, eu era controladora, centralizadora, só eu fazia, só eu sabia. As pessoas não eram livres para criar, para colocar os dons delas para fora. Elas dependiam de mim. E eu levantei a cabeça e olhei aquilo e eu comecei: você, o que você quer? Faça isso, faça isso, faça isso. Dei os comandos, eles saíram da minha sala e eu abri a gaveta que tinha do lado assim, peguei a minha bolsa, sem pensar, Chantel, puro Deus, e fiz assim: Mariana, vem aqui. Era a pessoa que me substituía se eu não pudesse estar ali. Eu falei: eu vou embora e eu só volto quando eu estiver curada. A Mariana do setor era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha contado para ninguém. E eu saí, saía da minha porta, tinha uma outra porta dessa sala grande e chegava às escadas. Eu não fui de elevador, eu fui pelas escadas aos prantos, chorando. Entrei no carro e liguei para o meu marido aos berros, dizendo: agora que estava tudo bem, que eu cheguei onde eu queria, eu vou ter que sair por conta de uma doença. Então, assim, Chantel, você entende o tamanho da loucura que eu vivia? Que eu não estava preocupada com a doença e como seria aquilo e com aquela gravidade. Eu estava preocupada porque eu teria que parar de trabalhar. E a minha identidade estava no fazer. Então, se eu paro de fazer, quem sou eu? E eu gritava tanto, fui para casa, parei de trabalhar e fui fazer o tratamento. Durante o tratamento, o que aconteceu? Eu entendi que antes de um câncer físico, havia uma doença muito pesada em mim, de alma, de mente. E eu entendi que se uma doença no meu corpo não me parasse, uma doença na minha mente me pararia, certamente. Porque eu tinha tido 2 crises de pânico antes disso, e nas 2 crises de pânico eu reagi da mesma forma. Eu fiz: ei, Camila, você está tendo uma crise de pânico? O seu pai teve uma crise de pânico e por conta disso vocês passaram fome. Então, não, pode respirar e pode voltar para o trabalho. E em algum momento. E eu saí dali e fui fazer o tratamento. E a minha pergunta era: ok, o que eu preciso fazer? Porque nós vamos fazer. E quando eu cheguei no oncologista, a primeira pergunta foi: você tem alguma fé? Porque, olha, até em Harvard já está comprovado que a fé é 50% do tratamento. Se você tiver fé, a gente já andou, a gente já caminhou. 50%. O resto nós vamos juntos caminhando para o sucesso e para você ficar curada. E aí, Chantel, a minha resposta foi: nossa, eu tenho fé, eu acredito em Deus. E eu falei: uau, tudo certo. E saí dali com essa confiança e trabalhando com os médicos, fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Fiz 6 sessões de quimioterapia. Na 4ª, meu corpo travou.
Eu não andava mais, porque eu não tinha mais força física, e eu não entendia mais o que você falava. Eu falo que ele derreteu o meu cérebro. E aí a gente entende algumas coisas, né, Chantel? Primeiro, quem somos nós? Porque no fim das Hum. contas, toda a inteligência que eu me vangloriava de ser inteligente, de ter conquistado grandes coisas, de repente tudo aquilo virou água, virou pó. Não existia mais. Eu não entendia mais o que as pessoas falavam. Mas ok, eu continuei. E no meio desse processo, eu decidi que eu não voltava mais para o funcionalismo, porque equivocadamente eu entendia que o meu trabalho tinha me adoecido. E não a minha relação com o trabalho e com a vida tinha me adoecido. Eu achava que o trabalho me adoeceu, eu não volto mais para aquele lugar. Então eu decidi isso. E durante o tratamento, eu conversei com meu irmão. Meu irmão tinha uma empresa de eventos. Ele produzia eventos para fora. Então, se você quisesse fazer um evento, era a empresa dele que ia montar tudo. E eu falei: Ei, Piero, não volto mais. Não volto mais. Faz sentido eu vir trabalhar com você? Eu me ofereci como funcionária, como empregada. E o que eu percebo, Chantel? Que Deus já vinha me trabalhando ali, porque eu precisava desesperadamente do funcionalismo, porque ali eu tinha segurança, ninguém nunca me mandaria embora. E de repente eu resolvi dar um salto. Eu vou largar tudo e eu vim ser empregada, eu vou ser funcionária. E ele fez: faz total sentido. Eu estou mudando a empresa, eu não vou mais atender esses clientes, eu vou ter os meus próprios eventos. Deus me entregou uma mensagem, eu vou falar de Deus para os empresários. Estão dizendo que eu sou louco, mas eu vou para os palcos criar eventos grandes falando de Jesus para empresários. E eu falei: uau, que incrível. E ele falou: então vem, e vem como minha sócia, porque eu vou para o palco, você assume a direção da empresa e nós vamos caminhar dessa forma. E eu falei: uau, conversei com meu marido. Meu marido falou: vai, eu te apoio, vamos. E aí eu comecei uma transição. Quando, Camila? Durante o câncer, eu Hum. estava em licença, então eu não podia nem trabalhar porque eu estava em licença e eu estava doente, eu não aguentava. Só que o tempo que eu aguentei, eu ia até a empresa, olhar o que as pessoas faziam. Deixa eu ver o que acontece nesse lugar. Deixa eu entender o que as pessoas fazem. Chantel, eu não sabia o que significava uma fatura. Eu não tinha noção de nada. E aí eu participava das reuniões e aparecia ali um vocabulário novo. Eu nunca tinha. Ai, desculpa, tá muito corrido. Quer falar alguma coisa, Chantel? Tá ok? Pode continuar? Chantel, eu nunca tinha. No, no. Keep going. I'll keep going till you find a place you want to end, and then I'll ask question. Não, Camila, por Ok, favor, pode continuar quando você parar, né? Assim, aí eu vou voltar e fazer perguntas sobre o seu testemunho. Pode continuar. ok, obrigada. O que aconteceu? Eu ia lá entender o que as pessoas faziam, mas era um mundo novo para mim, porque eu tinha vivido em uma caixa de sapato por 15 anos e de repente abriu a tampa dessa caixa de sapato e o mundo apareceu na minha frente. E eu virei, eu dormi funcionária e eu acordei empresária. E era um mundo que eu não conhecia, era um vocabulário que eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar as palavras que as pessoas falavam ali. Eu não tinha noção de nada. E aí, Chantel, aconteceu algo. Eu ia ali, via o que as pessoas estavam fazendo, como aquilo se movimentava. Eu travei, parei de ir, fiquei na minha casa alguns meses, porque eu não conseguia nem me movimentar. Eu entendi que tinha chegado no fim da linha. Eu falei: mãe, chegou o fim da linha. Eu vou ter que ficar um pouco quieta. Parei, fiquei um pouco quieta. E quando eu me recuperei, que acabou o tratamento, que eu estive curada, eu sequer celebrei a cura do tratamento. Foi uau, agora eu posso voltar a trabalhar. Uau, agora eu posso ir lá, acontece tanta coisa lá, eu não sei nada. Voltei, Chantel. Acabou hoje o tratamento, eu encerrei a minha licença lá no funcionalismo, encerrei tudo lá e falei: ok, agora eu tô aqui. E comecei a jornada que eu achei que ia ser muito tranquilo, mas que eu falo que foi a jornada talvez mais difícil da minha vida. Eu falo que o meu testemunho não é o que chegou até aqui. O meu testemunho não é o câncer. O meu testemunho é algo sobre o fazer.
É sobre a falta de identidade, o que a falta de identidade faz com você, o que ela te faz fazer, como você se comporta. Por quê? Eu tinha passado por um câncer, não tinha sido suficiente para diminuir o ritmo de vida e para entender algumas outras coisas? O câncer ele foi suficiente para eu, enquanto eu estava parada, eu olhar e falar, ok, o que eu preciso fazer aqui? Deixa eu entender, a minha alma estava doente, como que eu vou curar? Então eu fui ler, eu fui buscar Deus, mas eu não fui buscar Deus na profundidade que eu deveria ter buscado naquela época. E hoje eu olho para trás, eu vejo como Deus foi misericordioso, porque ele devia olhar para mim e falar: minha filha, eu tô te dando uma vida nova, eu tô te dando tudo novo. E de novo você vai começar? Mas ele foi muito misericordioso, Chantel, porque ele me sustentou, ele sustentou minha família, porque é um período difícil, é um período de morte quase. Ele me sustentou, ele me deu palavras de gratidão. Todas as vezes que eu entrava no hospital, nossa, ele me inundava com uma gratidão. Porque eu falava obrigada, porque eu tenho um ótimo plano de saúde, porque eu estou num ótimo hospital, porque na minha casa tem uma pessoa limpando, cozinhando, porque a minha mãe, o meu pai têm saúde e conseguem ajudar, porque está todo mundo aqui, porque o meu marido é maravilhoso e ele está me acompanhando nessa jornada, porque ele tinha um trabalho que permitia que ele estivesse comigo o tempo todo. Agora, acima de tudo, obrigada, obrigada, porque fui eu e não o meu filho. O meu filho só tinha 4 anos e eu vi as crianças andando pelo hospital e no quarto do lado chorando e eu falava, obrigada, Senhor, porque sou eu. Então vamos, tá tudo bem, vamos. E eu achava que isso já era algo grande em Deus. E aí o tratamento terminou e eu falei, ok, Deus, agora eu posso voltar, né? Vamos voltar. Enfim, mergulhei de cabeça na empresa. Não sabia nada e tinha problema por não saber nada, porque passei a ser conhecida como a irmã. Então as pessoas falavam, ela é a irmã do Piero. Olha, conversa com a irmã do Piero. Agora você tem que falar com a irmã do Piero. Não, gente, eu não sou a irmã, eu sou a Camila. E eu, na época, eu tenho uma posição, eu sou sócia, eu não sei nada ainda, mas eu sou. E, Chantel, eu comecei a correr atrás, trabalhar. Aí eu virei assistente de todo mundo, porque eu queria conhecer tudo de todos os setores, de todos os departamentos, e ninguém jamais vai falar que a Camila não fez direito, que a Camila não é boa, que a Camila não é boa no que faz. Então, comecei. Só que começou a ficar muito difícil, porque tinha sido uma jornada de 15 anos aprendendo e crescendo. E eu queria viver em meses, saber tudo, ser conhecida de uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí o que aconteceu? Lembra que eu falei? Meu irmão falou: vou falar para as pessoas de Deus. Então a nossa empresa, a empresa que ele fundou, chama DTS, Deus, Trabalho, Sucesso. Então Deus já estava desde o nome da empresa. E ele falava de Deus o tempo todo, e nós fazíamos eventos, os nossos eventos, eles eram todos abertos com louvor. O público é empresário, vem, meu irmão falava, vem, você não está no lugar errado, tá tudo bem, espere, você vai entender o que Deus está fazendo aqui. Então nós abríamos com louvor e era Deus, Deus, Deus. E aí hoje eu entendo, Chantel, que estar em um ambiente em que se fala de Deus, em que se prega Deus, em que se vive Deus, é maravilhoso. E ele facilita em muito a sua vida. Mas a decisão de caminhar com Deus não é do ambiente, ela é tua. Porque até ali eu via vivendo de forma muito superficial com Deus. E eu achava que eu vivia Deus. E aí em um dos nossos eventos, e eu falo que essa foi a virada da minha vida, eu estava lá e o cantor que sempre andava com a gente, que louvava, do palco, eu estava lá atrás, porque eu era dos bastidores, eu estava lá atrás. Ele fez, Cami, Deus pediu para te entregar essa mensagem. Ele falou que ele sabe que está muito difícil para você, que as suas costas estão doendo muito, mas que você não vai parar. E aqui no Brasil a gente tem um louvor, Chantel, que ele diz o seguinte, e ele começou a cantar isso para mim. Muitas pessoas sentadas na plateia, eu lá atrás, e ele começou a cantar para mim o seguinte, essa música diz, você não vai parar,
você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar. E era Deus falando comigo, você não vai parar, eu tenho uma ordem para você. Você tem que chegar do outro lado porque a ordem é minha, não é uma escolha tua. Então você vai chegar. Chantel, aquilo mudou a minha vida, mudou a trajetória. Porque eu olhei e eu falei, eu tô fazendo tudo errado de novo. Ou seja, o câncer chegou, Deus já vinha me dando alertas e sinais. Camila, esse não é o caminho, esse não é o caminho. E eu não ouvi, porque eu estava num piloto automático. E qual foi o fruto de não ouvir? Uma doença, um câncer. E agora, de novo. E aí eu entendi e eu comecei, ok, Deus, então vamos. E eu comecei a buscar mais dele. Mas foi um processo de anos, Chantel. Isso aí começou, né? O câncer foi em 2019, nós estamos em 2025. Nenhum processo é rápido, porque é um processo que Deus vai tratando, ele vai trabalhando. Eu falo que é um processo de restauração. Ele vai colocando luz num pedacinho daquele quadro velho, sujo, desgastado. E ali onde ele colocou luz, ele limpa, ele trata, ele pinta de novo. E aí ele fala: agora nós vamos colocar luz nesse outro pedaço que está envelhecido, que está sujo. E ele foi fazendo isso comigo, um processo de restauração. Até que um dia, esse processo não vai chegar ao fim nunca, né? Nós estamos sendo construídos por Deus, a palavra diz que isso é constante até a volta dele. Mas até que um dia ele fez assim: ei, eu já fiz muito em você, já houve muita cura, você precisa começar a falar para as mulheres. E eu fiz, acho que não está falando comigo. Acho que eu não tenho nada para acrescentar, até porque eu não tenho paciência com mulheres. Eu sempre fui aquela, Chantel, não, mulher é mimizenta, eu sou prática, eu sou objetiva, eu não aguento. E aí eu fiz, Deus, não, acho que eu estou entendendo errado. Eu sou a dos bastidores. E Deus falando, até que um dia, Chantel, nós viajamos. E estavam ali mulheres reunidas da nossa mentoria. E uma amiga nossa que foi com a gente, que não era da mentoria, fez assim: olha, eu vou fazer uma reunião final com as mulheres. Vamos! Eu fugia. Eu fiz, não, vou arrumar as minhas malas. Subi para arrumar as minhas malas. Até que eu recebo, tô lá no quarto e recebo, eu sentada de frente para o mar da Galileia. Sentada na cama de frente para o mar da Galileia. Eu recebo uma mensagem do meu irmão no meu WhatsApp. Era uma foto dessa amiga com essas mulheres. E ele dizia assim: por que você não estava lá? E o meu irmão nunca cobrou nada. Mas não era meu irmão. Era Deus dizendo: por que você não estava lá? E aí Deus falou, eu falo que pega um megafone e fala assim: bom, Camila, ok, você não está ouvindo, vamos aqui de megafone. Quer o que eu tenho para você? Isso é o que eu tenho para você. Mas se você não quiser, porque a minha obra não vai parar, porque você não quer ou porque você não tem coragem. Eu levei um susto, eu pulei, me deu um temor. Eu falo que nunca na minha vida eu senti aquilo. Me deu um medo, um temor, uma reverência por Deus e um desespero de, meu Deus, como assim? Outra mulher vai viver o que o Senhor tem para mim? Não, Deus. E outra, eu vou desobedecer. Como vai ser a minha vida debaixo de desobediência? Então eu falei, não, eu quero. Voltei, falei pro meu irmão: ei, Deus me mandou falar. Posso falar no Nitro? O que é o Nitro? O maior evento que nós temos. Então, depois de um mês, isso era setembro, em novembro, depois de um mês e meio, haveria uma edição para 2.000 pessoas. Eu falei: posso falar no Nitro? E ele falou: claro! E aí eu falei: Chantel, não sei quem era mais doido, ele ou eu, porque eu nunca tinha gravado um vídeo na minha vida. E ele falou: claro, se Deus mandou, vai fazer. Nós vamos encontrar alguém para o seu lugar aqui na empresa, porque, né, eu era todo administrativo, eu era toda a operação. Nós vamos encontrar alguém para o seu lugar e vai falar. Enfim, quase morri do coração, achei que ia desmaiar atrás do palco, mas Deus me sustentou, me abençoou, deu tudo certo, falei e comecei nessa jornada. Só que essa jornada de falar, Chantel, ela me levou para um lugar muito mais profundo. Porque eu não tenho nada para falar para as pessoas.
Eu não tenho nada para falar para as pessoas, mas ele tem tudo para falar para as pessoas. Ele quer entregar mensagens para as pessoas, ele quer levar cura, ele quer levar. E aí eu comecei a buscar mais dele, e mais dele, e mais dele. E ele começou a me entregar mesmo mensagens, pregações, coisas completamente diferentes. E ele foi fazendo isso comigo. E esse é o meu testemunho. Aqui estou eu. E outro dia eu estive em outro podcast e finalizou com a seguinte pergunta, né? A host me perguntou: Camila, qual é o seu sonho? O que você quer? E eu falei: olha, hoje eu oro para que Deus abra as portas para que eu possa falar dele e do que ele fez na minha vida e do como ele pegou essa Camila esmagada e transformou nessa Camila que hoje tá aí e fala: gente, tem cura, tem mais. Enfim, esse é o testemunho. So now what is on your agenda to do another season? Então, uau! E agora, como que é a sua agenda que você transicionou para essa nova estação? Quais são as suas tarefas nessa nova estação? Sim. O que acontece nessa nova estação, o que que eu entendo? Como todo mundo, a prioridade é Deus, buscai primeiro ao reino, ame primeiro a Deus. Então, como todo mundo, a tarefa é essa, mas eu entendo que, considerando o meu chamado, o que Deus me entregou, eu preciso me aprofundar mais do que uma simples oração de manhã. Deus me abençoa, Deus cuida da minha família, mais do que orar o Salmo 91, né? Que eu amo tanto e que eu oro e eu declaro. Eu entendo que nessa estação é mais e mais e mais, para que ele possa entregar mais, para que ele possa curar mais, para que ele possa restaurar mais, porque tem muita coisa ainda para ser restaurada, mas acima de tudo, para que ele possa restaurar e me entregar a mensagem e me preparar um público. Camila, aqui, ó, essa mulher precisa dessa mensagem. Ela está vivendo exatamente isso que você viveu. Então, é muito sobre isso, é muito sobre estudar mais, é muito sobre preparar mais e é muito sobre ouvir Deus, porque o que aconteceu nessa jornada, Chantel, que hoje foi incrível e hoje de manhã eu estava falando: Deus, eu preciso tanto mais, eu quero ouvir mais. Eu comecei a ouvir mais a Deus. Do mesmo jeito que ele deu um grito lá no Mar da Galileia para mim, todos os dias ele fala algo. E ele fala: Camila, para cá, Camila, para lá. Ele me entrega palavras através de você. Antes, se você, né, Chantel, profetizasse algo sobre a minha vida, eu ia pegar isso de uma forma solta. Ai, que legal que ela falou. Hoje não. Hoje tudo que você libera sobre a minha vida, para mim tem um peso e algo que eu paro, eu gravo e eu escuto e eu reescuto e eu começo a falar: Deus, ok. O Senhor falou isso através da Chantel. Então me mostra em cada lugar que eu for o que mais o Senhor quer acrescentar a essa mensagem. Quais são os passos que eu tenho que dar? Então, essa nova estação é muito disso. Wow, just loving your life. Uau, eu estou apaixonada pela sua vida. Amém. Okay, we have like about 12 minutes left. Então, nós temos aqui mais uns 20 minutos. So let's help women. Então, Camila, vamos ajudar outras mulheres? I can relate to a lot of what you're saying. Eu posso me relacionar com muito do que você compartilhou. We chase after what our talents that God's given us. Nós buscamos os talentos que o Senhor nos entregou, All wrong. mas quando a gente tem o foco nisso, em perseguir isso, está errado. It's like we put God over here. É como se a gente colocasse Deus aqui de ladinho. Okay, I'm gonna go chase after these dreams, and will you help me? É como se a gente colocasse Deus de ladinho e falasse: Deus, eu vou perseguir aqui esses sonhos. Você me ajuda? And Yes. so what my transition also was to after God. E algo que me ajudou, como você, nessa transição de foco e de comportamento, foi, ao invés de buscar os dons, os talentos, esses sonhos, é me virar e buscar a Deus. Then all those other things that we want will be added. E entender que quando a gente buscar a Deus, todas as outras coisas que a gente espera, elas vão ser adicionadas a isso. So really, that's the key. Essa foi uma grande chave para mim.
So we're switching from trying to be a survivor and overcoming and taking down mountains Então, uma transição de ter a sua identidade ligada em tentar ser uma sobrevivente, uma vencedora, uma que vence obstáculos, sabe? Eu me reergo de novo e de novo. which Yes. we are really good at, O que nós somos muito boas nisso, nós precisamos disso também. but we don't want to be just a survivor. We want to live. Mas nós não queremos ser apenas uma sobrevivente, nós queremos We want viver. we want to walk in Christ with authority and feel peace, right? Nós queremos andar em Cristo com autoridade e sentindo essa paz, certo? So, which is so different. O que é tão diferente. And so we want to loaded with God's authority, Nós queremos estar tão carregados com a autoridade de Deus that He's always first. que Ele sempre está em primeiro lugar. And He gives us that identity that we need. E Ele nos dá essa identidade que nós precisamos. So it's like a switch, right? É como uma transição, uma troca, certo? Certo, And- certo. So what can we tell women that are saying, I relate to everything Camilla has just said? Então, Camila, o que que a gente pode falar para as mulheres que estão nos ouvindo e que talvez estejam dizendo assim: nossa, eu me identifico completamente com o que a Camila compartilhou? Maybe let's give them some practical steps on how they can switch their identity being in their business. Então, Camila, quem sabe a gente pode dar umas dicas práticas de ajudá-las nessa mudança, de como mudar a sua identidade, de estar ligada no seu trabalho, Sim. Their identity being in Christ first. para que a sua identidade seja primeiro enraizada em Cristo. Sim. How do you do that? Então, algumas dicas práticas de como se faz isso. Certo. Eu acho, Chantel, que a gente pode começar com o seu livro, né? Firme na Palavra. Foi algo que me sustentou muito. O seu livro me ajudou muito nesse tempo. Porque olha só, o que eu entendi, que quem eu sou está escrito na palavra. Pode ser que essas mulheres ainda não consigam discernir a voz de Deus. Pode ser que elas ainda não ouçam no ouvido delas, na mente delas, no coração delas o que Deus está dizendo. Mas conforme elas leem a Bíblia, ali está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus, é o que ele diz a nosso respeito. Então, de forma prática, eu acho que é começar a ler. E quando você começa a ler as Escrituras, você entende quem Deus é, porque às vezes as pessoas acham que conhecem Deus, mas ali ele se revela. Então, quem Deus é, quem eu sou, quais são as promessas que ele tem para mim, quais são os caminhos que ele tem desenhado para mim, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, eu acho que é muito sobre a palavra. Você tem o livro Firme na Palavra que fala sobre isso, sobre ler, sobre entender com a sua mente aquilo, descer, fazer com que aquela palavra desça para o coração e ela passe a habitar o seu ser. E todas as vezes que você abrir a sua boca, que você declare essas palavras, para que elas te sustentem. Então, eu acho que a primeira dica prática é leia a palavra. Quando a gente conhece a palavra, ninguém vai nos enganar. Alguém pode sim chegar e falar: você não pode, você não consegue, você não merece, você não é suficiente. Mas você fala: ei, mas o meu pai falou aqui, ó, tá escrito aqui, que eu posso sim todas as coisas nele que me fortalece. Que eu sou escolhida desde antes do ventre da minha mãe, que ele tem grandes planos para mim. Então, como eu não sou o suficiente? Eu acho que isso começa a tirar os enganos da vida, os enganos que o demônio quer colocar na gente, os enganos que as pessoas, às vezes, querem colocar na gente, e enganos que a nossa história foi contando. Porque a minha história dizia que eu era uma coitada. Isso não é verdade. Nós passamos por uma situação de doença, de dor, de fome. Foi uma situação, mas aquilo não definia quem nós éramos e quem nós somos hoje. Então, acho que o primeiro é esse. Well, you're right. It's the word. Sim, você está certa. Se erguer na palavra. Do you feel that
when you begin to stand on the word, that it just everything. Você acha, Camila, que quando você começou essa prática de se erguer sobre as palavras do Senhor, isso mudou as coisas, isso mudou tudo? Isso foi uma virada de jogo? Completamente. Tanto que Deus começou a fazer algo comigo. Primeiro eu recebi uma palavra, que ela foi muito forte. Eu revisitei essa palavra, ouvi esse áudio novamente esta semana. E diga-se de passagem, faz 1 ano que isso aconteceu. E Deus dizia o seguinte para mim: filha, porque você se aquietou, ele falou, ei, eu percebi que algo, né, machucou o seu coração nessa estação, que algo não está fazendo você feliz, e você se aquietou em mim. E a profecia, a revelação dizia, porque você se aquietou, porque você buscou falar comigo e não com pessoas, eu estou mudando tudo. E essa revelação dizia, eu posso ver Deus pairando sobre você. E porque você escolheu estar com Ele e falar com Ele, Ele mudou completamente a trajetória de onde a sua vida estava indo. Chantel, isso faz 1 ano. Isso mudou, eu já vinha na palavra, mas isso mudou completamente. Por quê? Porque isso me deu um fôlego de eu preciso buscar mais. Olha o que Deus está falando, e era real, era verdade. Eu estava mesmo machucada, e eu estava mesmo falando com Ele, e Ele, ei, porque você falou comigo, eu estou pondo tudo no lugar. É como se fosse, pai, deixa eu te contar, olha o que fulano fez comigo. E ele fala, filha, então pera que eu vou resolver. É como se fosse assim. Isso me fez buscar mais. Eu comecei a buscar mais a palavra. E o que aconteceu? Eu percebi que parecia cena de filme, Chantel, conforme eu li a Bíblia. Sabe uma cena de filme que as palavras começam a rodar na sua frente? Era como se elas subissem. E eu comecei a escrever post-its sobre aquelas palavras. E eu comecei a declarar, eu sou abençoada como Maria. O anjo chegou e falou para Maria, você é abençoada, porque você vai carregar o Filho de Deus. E eu comecei a escrever post-its, eu sou abençoada como Maria. Eu sou, e eu comecei a escrever vários post-its. Yeah. E sobre tudo, post-its de identidade, post-its de Deus, post-its sobre o meu filho. A palavra vai dizer que o profeta Samuel crescia em tamanho, em conhecimento e em conhecimento de Deus. E conforme ele crescia, Deus entregava palavras para ele. E eu tenho lá, o Guilherme está crescendo e o Senhor está entregando palavras para ele. Ou seja, sobre tudo. E aí um dia Deus me levou, nesse processo, ele me levou num processo de conhecer joias preciosas. Eu tinha vários sonhos, né? Tenho vários sonhos. Então, uma casa X, um carro Y, viagem, essas coisas que todos nós sonhamos conquistar. Mas eu não tinha sonhos de joias. Eu nunca olhei para joia. E aí um dia uma pessoa que trabalha com a gente, um amigo querido, fez, ei, Cami, o que você se dá de presente quando você tem sucesso? E eu fiz, nossa, nada. Olha, que boa dica, eu vou começar a fazer isso. Ele falou, sim, faça. Por que você não se dá uma joia? E eu fiz, nossa, a joia não está no meu... Eu não tenho, não ligo para joia. Não dou atenção para joia. E aí, o que aconteceu? Fui convidada para um evento de uma amiga do lançamento de uma coleção de roupas. E no convite dizia que teria uma curadoria de joias especiais, de joias preciosas. Eu não fiz link nenhum, não achei que era Deus falando. Fui para esse evento só para honrar a vida dela. Cheguei lá, conheci uma outra mulher que me convidou para almoçar dentro de uma joalheria na semana seguinte. Eu falei, nossa, que convite estranho, inusitado. Mas eu estou nessa, Chantel, de Deus, onde o senhor quer me usar? O senhor quer me usar lá? Eu achei que ele queria me usar dentro da joalheria. Aceitei e fui. Cheguei dentro da joalheria e fiquei, Chantel, Deus, o que o senhor quer falar? O que está acontecendo? Onde o senhor quer me usar? Fiquei com o radar ligado. Era o meu último dia do jejum de Daniel que ele tinha me mandado fazer por 21 dias. Cheguei lá, falei, olha, não vou almoçar porque eu estou num jejum espiritual, expliquei o que era. Falei, Deus, é isso, né? O senhor quer me usar. E aí, Chantel, de repente, começou a palestra sobre
como uma mulher muda o seu posicionamento diante da vida quando ela usa uma joia. Porque joia significava identidade, porque ela se sente merecedora de usar algo de tão grande valor. E começou a falar do valor financeiro que uma joia tinha. E eu, nossa, que interessante, né? Falei, ok, acho que Deus está falando, mas eu ainda não tinha entendido. Uma semana depois, a mesma pessoa me chamou para um almoço. Era lugar marcado. Quando eu sento, eu estou sentada na frente de uma joalheira que começa a me falar a mesma coisa. E aí eu fiz, Deus, eu sei que o Senhor está falando, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Meu marido fez, amor, sei lá, compra uma joia. Eu falei, não, não é sobre comprar uma joia. Eu só não cheguei ainda. É como se eu estivesse cavando para achar a tal da joia. Eu fazia um discipulado na minha casa com mulheres aqui da mentoria, contei. Uma delas fez, ei, fui para Israel a semana passada e eu fui numa joalheria. E eu ouvi lá que às vezes o menor dos diamantes é o que tem mais valor por conta da lapidação e não sei o quê. E eu fiquei linkando com o livro de Daniel. Você é preciosa. Eu estava muito naquela, você é preciosa para Deus. E eu olho uma joia preciosa, é guardada, é cuidada. Eu fiquei ali com aquilo e elas compram uma joia. Eu falei, não é sobre comprar a joia. Eu vou continuar. Faltava, Chantel, 2 semanas para mais uma edição do Nitro, o maior evento nosso, e eu ia falar e eu não tinha palavra ainda. Quando chegou na outra semana, a pastora Simone me chamou, pediu para eu fazer uma live com uma amiga dela. E Chantel, eu não tinha tempo, porque véspera desse evento é muito corrido aqui. Mas eu fiz assim, olha, para honrar a pastora Simone, eu vou aceitar. Então eu não vi quem era a pessoa, eu não vi qual era o assunto. Chegou meia hora antes da live, eu estava lá, entrei na live. Estou contando o meu testemunho e não falei sobre as joias, estava contando o meu testemunho. E essa pessoa, a host, fala para mim, Camila, você sabia que antigamente as joias preciosas eram colocadas em vasos de barro? E aí, Chantel, eu me ajeitei na cadeira, porque eu falei, Jesus, por que ela está falando de joias? E aí eu falei, não, é agora, né? O senhor vai revelar, né? No meio da live, eu comecei a contar o que Deus estava fazendo comigo. E aí ela vira e fala assim, então, Camila, deixa eu te contar. As joias eram colocadas dentro de vasos de barro, porque o vaso ele não pode ter um valor maior que o da joia. Você é o vaso de barro e Deus está colocando dentro de você a joia mais preciosa que existe, a palavra dele. Eu chorei tanto. Porque eu falei, eu entendi que ele tinha me levado nas joalherias para eu entender o valor de joia, que eu não tinha noção disso. Então eu entendi o valor financeiro, uau! Eu entendi o valor de identidade que as mulheres se sentem mesmo muito mais merecedoras e tal, quando elas usam aquilo, é algo bonito. E ele fez assim, ok, mas não é nada comparado à minha palavra. E eu estou colocando ela dentro de você, que é o vaso de barro. Ou seja, você não tem valor nenhum, Camila, mas a minha palavra tem. Chantel, eu chorei tanto. E essa foi a palavra da semana seguinte para aquelas pessoas. Então, assim, sim, é a palavra dele. Crie um mecanismo de guardar essas palavras. O meu quarto de oração, ele tem muitos post-its. Tem 3 portas de armário de post-it, mais 2 paredes. Uma só exaltando a Deus, falando quem Ele é na minha frente, onde eu sento, e as outras falando sobre identidade, sobre prosperidade. Tem uma parede de prosperidade. Wow. So that you just walked right into that. That's so special. Uau, é tão especial como você simplesmente andou sobre isso. Yes. And, from what I see in your life, you got your focus right, which was on God. E pelo que eu percebo na sua vida, você ajustou o seu foco para estar correto em Deus. He's reset you, caused you to think even bigger. Então ele te reconfigurou e fazendo com que você pensasse ainda maior. You're pulling from his sources instead of your own strength. Então agora você está nessa situação onde você puxa e acessa da força dele, não da sua própria força. Now you won't be burned out. You'll be always refreshed. E agora, nessa posição, você não vai ter burnouts, você vai estar sempre revigorada pela força dele. And all that you went through has made you who you are today. E tudo isso que você passou formou quem você é hoje. Like a Joseph. Como José, We're constantly being reset on our journey.
Nós estamos constantemente sendo reconfiguradas na nossa jornada. And we have to grow to fit the anointing that we carry, and that's exactly what's happening to you. Sabe, Camila, nós precisamos crescer para nos encaixar na unção que nós carregamos. E é isso que eu vejo que tem acontecido com você. Mantle is fitting you now because you get it. Esse manto agora se encaixa em você porque você entende dele. And so now you're going to do more things God's way, E agora você vai fazer mais coisas, mas da maneira de Deus. and you'll have more of an impact. E o seu impacto vai ser maior. And another thing I want to add to all of this, because this is the outcome of what you did. E eu que gostaria de adicionar mais isso sobre tudo o que você fez, porque isso é o desfecho de tudo que você fez. I've been around you quite a bit lately, A gente já se encontrou muitas vezes, né? E ultimamente nós temos estado próximas. and you really sit back and you wait to see what's happening. Eu percebo em você essa atitude de sentar e perceber o que está acontecendo. You're such a strong businesswoman. Você é uma mulher tão forte nessa paz agora. After hearing your testimony, what? Depois de ouvir o seu testemunho, eu tô pensando, meu Deus! But I can tell you're learning to walk in wisdom. You're thinking and you're waiting for God to tell you when to speak. E eu percebo que você tem aprendido a andar nessa sabedoria no seu pensamento, em reconhecer, em discernir de Deus quando Ele quer de você uma quietude, quando Ele quer de você que você fale, que você se posicione, se manifeste. You're loaded with information Você está carregada de informação for business women. para mulheres de negócio. And I cannot wait to see what is your next adventure. E eu mal posso esperar para saber da sua próxima aventura. Your testimony will change thousands of lives. O seu testemunho vai transformar milhares e milhares de vidas. They'll relate to Amen. what you've gone through, and then they'll say, what do I do to get out of that and redirect myself? Elas vão se relacionar com o que você faz, com o que você passou e vão falar: e agora o que que eu faço para redirecionar a minha vida? Powerful. Poderoso. Any last comments you want to add before we wrap it up? Camila, você quer fazer mais algum comentário antes da gente caminhar para o fim? Quero, com base nisso que você falou, que elas vão falar o que eu vou fazer da minha vida agora. Chantel, é muito forte para mim. Você não faz mais nada você não direciona mais a sua vida. Porque nós estivemos juntas na semana passada e eu te falei que Deus me pediu uma nova transição. E quando ele me pediu, eu falei: ok, eu nunca imaginei que o Senhor ia me pedir isso, mas ok. Ou seja, ele dá a direção. Eu apenas continuo aqui buscando, ouvindo, entendendo, estando atenta ao que ele está fazendo e o que ele está falando e qual é a direção que ele está dando para a minha vida. Porque eu ouvi e ele me deu uma direção. E eu só esperei qual era o tempo de caminhar sobre essa nova direção. E ele também falou, agora. E eu, ok, agora. Então, é muito mais sobre caminhar sobre o que ele fala. Obrigada. Wow. Last, I want to add this. Uau! I think E por último, eu gostaria de adicionar isso. for me, when, because I was a very strong businesswoman as well, Para mim, eu também fui uma empresária muito forte, always striving, always going for the top. sempre sobrevivendo, buscando, superando, buscando o topo. But like you, always up to a dead, not completely being fulfilled. Mas como você, às vezes me encontrando em rua sem saída, no sentido de nunca me sentir preenchida. And I think when you know that you let it all go, Mas eu acredito que quando a gente sabe que a gente deixou tudo ir, abriu mão de tudo, it's like you don't want anything else. a gente não precisa de mais nada. You don't need somebody to recognize you anymore A gente não precisa mais de alguém que vai nos dar o reconhecimento, or say that you're good enough. ou que diga que fomos boas o suficiente. You don't need a stage to speak on to feel like you're important.
Não precisamos mais de um palco para que nós possamos falar e sentir que temos um valor. Yes. Something happens. Algo acontece. Yes. You all that's needed. É onde você e Deus é tudo o que você precisa. It's Yes. just everything. É tudo. And then you come out of this winter season with God, E aí você sai dessa estação de inverno com Deus. and He says, Uhum. "Hey, E ele fala: Ei, Chantel, it's time to go. é hora de irmos. I'm going to launch you out." Eu vou te lançar. And you go, and then I said, "Oh, I'm fine. I don't need anything but you now." E a gente fala: Não, eu tô bem, eu não preciso de mais nada além do Senhor agora. Yes. Yes. Right? Não é? Right. Yes. So, what a good place to be. É um ótimo lugar de se estar. Yes. That's when you go after God and you don't need man to do anything for you. É quando a gente persegue a Deus sem a necessidade de ter o homem fazendo nada pela gente. A gente está perseguindo Deus por Ele. Yes. Yes. And that is you're going to that. E você é um grande testemunho a respeito disso. So anyway, is there any maybe talk and follow you and gain from this knowledge that you have? Camila, quem será que você pode falar pra gente? Como as pessoas podem te seguir? Como elas podem acompanhar e receber dessa sabedoria e desse conhecimento que você tem? Claro. Eu tô no Instagram, Camila Trajano, e tô no YouTube também. Só que no YouTube eu ainda estou como Camila Tavolazzi, que era o meu nome de solteira. Diga-se de passagem, eu usava o nome de solteira, e aí Deus fez, ei, vamos ajustar isso também. Então ajustei no Instagram, a equipe tá transformando lá, mas Camila Trajano. Okay, and I want to say this really quick. Então eu queria dizer isso rapidamente. I want to give a shout out to Pastor Simone who connected us. Eu quero agradecer a pastora Simone que nos conectou. Yes. Yeah, and thank God that she carries such an anointing to connect the right people together. Ela carrega uma unção tão especial de conectar as pessoas certas. Sim, incrível. É um dom. Is a gift. Amen. Okay, well, amazing to be with you, Camilla, today. Camila, foi muito bom estar aqui com você hoje. Foi incrível. I've Eu loved amei, Chantel. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder contar o meu testemunho, de você saber um pouquinho mais também. Enfim, muito feliz. Eu espero mesmo que impacte muitas mulheres, que você continue agora sobre você. Meu Deus, Chantel, que Deus te abençoe, te use mais e mais e mais com mulheres, com homens de negócios, que é o que você carrega. Algo tão forte de liderança e de negócios, então que Deus abençoe, expanda isso para o mundo inteiro, porque o mundo precisa ouvir a mensagem que Deus te entregou. É muito poderosa e é muito especial. E eu sou muito privilegiada, meu Deus, eu agradeço mesmo pela vida da pastora Simone, por essa conexão. Que alegria, obrigada. Yes, thank you. Thank you. Thank Muito you. obrigada, muito obrigada. So I want to leave all of our listeners with this. Então eu quero deixar os nossos ouvintes com isso. What Camilla says today is going to help so many women. So pass this along. O que a Camila compartilhou com a gente hoje vai ajudar tantas mulheres, então quero te encorajar a compartilhar essa mensagem. And if you would leave a review, that would be great. E se você quiser deixar aqui um comentário, isso seria incrível. And even share maybe what you got out. Ou talvez também compartilhar com a gente o que você mais recebeu sobre essa conversa daqui. And you can follow us at Chantel Cooley on Instagram and at Chantel Cooley Brazil as well on Instagram. E você pode nos acompanhar no Chantel Cool e no Chantel Cool Brasil, ambos no Instagram. And I want to mention one more thing. Thank you, Camilla, for bringing my book up. E apenas mais uma coisa, Camila, obrigada por mencionar o meu livro a propósito. Stand on the Word is available. You can go to my website and chantelcooley.com and Chantel Cooley Communications as well. O meu livro, o livro que a Camila citou, Firme na Palavra, vocês podem encontrar nos dois sites, chantelcooley.com e
chantelcommunications.com. All right. Well, again, love you, Camilla. Thank you for your time today. Então, mais uma vez, Love you too, amo Chantel. você, Camila. Obrigada pelo seu tempo hoje. Tommy, And- love you too, Chantel. Thank you. Love you. Love you. Okay, everyone. We will see you next time. Remember you're in Christ. Então, muito obrigada, pessoal. Nós nos vemos no próximo. Se lembre que a sua identidade está em Cristo.